Graça e paz, meus irmãos. Estamos felizes mais um domingo na casa do Senhor. Privilégio poder estar aqui nesta manhã para juntos louvarmos, engrandecer o nome do Senhor. E para isso Ele nos libertou. Nos libertou do império da morte, das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para que com alegria possamos estar aqui glorificando e exaltando o seu santo nome. Estamos estudando as lições que nesse momento estão tratando das pragas do Egito, né? E aí a gente observa o quanto Deus humilhou naquele momento as divindades egípcias. Pastor Adalto, ele sempre pede que essa reflexão da manhã ela tenha uma ligação com a revista, ela esteja ligada como um complemento, como algo a mais que não está na revista. E eu não queria falar propriamente das 10 pragas do Egito, mas do propósito delas. E aí a gente pensa, será que o propósito das 10 pragas do Egito era somente para humilhar os deuses falsos do Egito? Osíris, Anubis, Sete, Ísis, Ra. Será que Deus tinha um interesse somente em, digamos assim, num ditado popular, chutar cachorro morto? Na verdade, o propósito maior das pragas era algo que Deus já estava preparando mais à frente, que era o estabelecimento do culto. Era o estabelecimento de um relacionamento maior dele com seu povo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Capítulo 1, versículo 6. Vamos ler até o versículo 14. Ouçamos com reverência. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que te desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara que houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e menosprezais, me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu da vossa mão, diz o Senhor. Maldito, pois, seja o enganador
que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível e terrível entre as nações. Vamos orar, meus irmãos. Bondoso Senhor, te louvamos porque tu és um Senhor terrível. Tu és um Deus zeloso, que visita, Senhor, a iniquidade nos pais e nos filhos até terceira, quarta geração. Mas também tu és um Deus que faz e opera misericórdia até 1000 gerações daqueles que te amam e que guardam os teus mandamentos. Muito obrigado pela porção lida da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, na exposição do texto para que possamos compreender qual é a tua vontade para conosco acerca do culto. Em nome de Jesus. Amém. Observamos nos textos das 10 pragas que elas tinham um propósito, que era a adoração. O propósito não era somente a humilhação dos deuses do Egito. Deus não precisava humilhar aqueles deuses. Aqueles deuses eram falsos. Mas ele mostra a si mesmo que ele está acima daqueles deuses. Mas ele tinha um propósito maior, que era a adoração. Não era somente um propósito de libertar o povo, para o povo ficar livre, fazendo o que quer, descuidado, andando pelo deserto, procurando um lugar para ficar. Deus também não liberta o povo para que o povo fique ocioso. O propósito principal da libertação era a adoração e o estabelecimento de uma relação maior de Deus para com seu povo através do culto. Encontramos isso expresso em pelo menos 8 vezes no texto das 10 pragas. Por exemplo, na praga do rio, no capítulo 7, versículo 16, no capítulo 8, nas rãs, no capítulo 8, 20, nas moscas, 9, 1, nas pestes nos animais, 9, 13, da chuva de pedras, 10 e 3 no gafanhoto. Sempre o Senhor diz: deixa o meu povo ir para que me sirva. Aqui está o propósito da libertação do povo do cativeiro egípcio. Deixa o meu povo ir para que me sirva. Deus já estava preparando o momento de mais íntima relação com o seu povo, que é quando ele se revela e quando ele fala ao seu povo, que é através do culto. O propósito da libertação do povo de Deus nunca foi para que ele ficasse ocioso, mas para que ele, reunido, buscasse ao Senhor em adoração por meio do culto. O culto ao Senhor, ele tem sido um grande motivo de discussão no meio evangélico desde sempre. A gente vê cultos de diferentes modos, em diferentes denominações, em diferentes expressões cristãs, até mesmo pré-reforma, como a igreja copta, a igreja ortodoxa, as igrejas autocéfalas da Bulgária e da Hungria. A forma litúrgica deles são bem diferentes. Cada um, então, hoje em dia, tem se afastado da verdadeira adoração por causa de desvios doutrinários. Cada um que invente o que achar legal para atrair mais pessoas para suas igrejas, mesmo até que isso implique fazer o que não está escrito, o que não foi prescrito por Deus nas Escrituras. Muitas igrejas estão buscando números como resultado de crescimento, em detrimento da fidelidade que o Senhor exige para nós ao prescrever o culto nas Escrituras. Estamos estudando lá em Bom Sucesso, nas quartas-feiras, o que é um culto reformado e os aspectos da adoração cristocêntrica. E aí, a gente percebeu que o culto ele é litúrgico e, como tal, ele possui uma estrutura fixa. O dicionário inglês de Oxford define liturgia como uma forma prescrita de culto público. Para ser prescrita, ela precisa ser prescrita por uma autoridade. Essa autoridade é o autor daquela prescrição. Então, a liturgia do culto ela é prescrita pela palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, ela possui a autoridade do autor, que é o próprio Deus. Na nossa confissão de fé, no capítulo 21, na seção 1,
ela diz que a maneira aceitável de se cultuar o Deus verdadeiro é aquela instituída por ele mesmo e que está bem delimitada por sua própria vontade revelada. A adoração a Deus está toda revelada nas Escrituras e delimitada lá. Para quê? Para que Deus não seja adorado de acordo com as imaginações e invenções humanas, nem com as sugestões de Satanás, nem por meio visível de qualquer representação ou qualquer outro modo não descrito nas Sagradas Escrituras. Logo entendemos que é o próprio Deus que define e que zela o seu culto. E ao libertar o seu povo da escravidão egípcia, o Senhor mostra que agora, uma vez libertos da escravidão, o povo deveria se voltar para ele e adorá-lo como Deus e Senhor de suas vidas. Não fomos libertos para viver uma vida ociosa. Fomos libertos para servir a Deus. Fomos libertos do pecado para servir a Deus. E o cenário de Malaquias, ele é o mesmo de Neemias. O rei naquela época era Artaxerxes I, que ele reinava ali entre 465 e 424 a.C., sobre um império enorme, muito difícil de se organizar. Seu avanço para o Ocidente foi interrompido nos anos 490 a 480 pelos atenienses na cidade de Maratona e a famosa Batalha de Salamina. Malaquias surge então no cenário 100 anos depois que o povo havia voltado para a terra prometida. A terra estava arrasada, o povo já estava se instalando na terra. Obrigado, meu irmão. Porém, não mais com a mesma glória de antes. A terra estava completamente devastada. E apesar de ter sido já reconstruído o templo no ano 516, e o sistema cultico restaurado de maneira digna por Esdras, por volta do ano 455, os muros da cidade já terem sido reconstruídos por volta do ano 440, o estado espiritual do povo estava muito baixo, pois eles passaram muitos anos sem estar no culto. O povo tinha deixado de dar o dízimo e, em consequência, as colheitas fracassaram. Os sacerdotes, vendo-se desamparados, tornaram-se descuidados e indiferentes no tocante à relação com o culto, as suas atribuições no templo. A moral do povo estava baixa e, frequentemente, os relacionamentos do povo de Deus com o povo pagão eram vergonhosos e comprometedores. O espírito de indiferença religiosa do povo se estabelecia num contraste enorme com seus antepassados, que lutavam pelo estabelecimento e pela manutenção do culto. Eles agora estavam relaxados, não estavam dando a devida atenção ao culto. O povo encontrava-se decepcionado por achar que as antigas profecias de Isaías, de Jeremias, elas não iam se concretizar. As coisas estavam acontecendo de forma que o povo não esperava, eles então estavam desmotivados e começavam também a desanimar a sua devoção para com Deus. Por causa das coisas circunstanciais da vida, o povo começou então também a esfriar a sua fé, deixando de cuidar de Deus, das coisas de Deus, da sua vida espiritual, para cuidar apenas dos seus negócios, dos seus interesses particulares, deixando o culto em segundo plano. E os próprios sacerdotes haviam se corrompido e não mais executavam as suas tarefas como determinadas pelo Senhor. Eles não mais olhavam os animais, não estavam fazendo a seleção correta. Eles perderam o zelo. O zelo por um culto fiel já não estava dentro do padrão exigido por Deus, daquele modo aceitável por Deus. E aí eu queria refletir com vocês, nessa manhã, sobre o tema libertos para servir com fidelidade. Uma vez libertos, como servimos com fidelidade a Deus? Em primeiro lugar, servindo com obediência às Escrituras. Do versículo 6 ao 10, o Senhor faz uma cobrança muito forte para com os sacerdotes e para com o povo. Eles estavam oferecendo pão imundo, animais doentes, estavam oferecendo aquilo que Deus não prescreveu
dentro do culto. E o Senhor rejeita o culto deles. O Senhor diz para eles no versículo 10 que seria melhor que alguém fechasse as portas do templo para que não oferecesse aquele culto que ele não determinou. Aquele culto carregado de elementos que ele não falou que era para ter. E ele diz: trazeis um animal cego para sacrificar, diz, não é isso mal? Esse primeiro momento ele começa com a queixa de Deus para com o povo e sacerdotes quanto à sua autoridade, respeito e devoção em relação ao culto. Ele diz: olha, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Muitas vezes vivemos dizendo que temos a Deus como pai e agimos como se fôssemos órfãos. Não apresentamos a nosso pai os nossos projetos. Não apresentamos o nosso pai as nossas dificuldades. Vivemos como se não tivéssemos pai. E o Senhor cobra isso deles. Deus claramente cobra dos sacerdotes o desprezo que eles estavam tratando o culto e o nome do Senhor. Mais à frente, nos versos 11 e 14, o Senhor faz a menção do seu nome como um nome santo e terrível entre as nações. O resultado das pragas do Egito foi-se ouvido, se ecoou por muitas nações. O nome do Senhor foi honrado, foi glorificado em muitas nações, porque ele zela pelo nome dele. Um nome digno de honra, um nome digno de adoração. Isto estava sendo negligenciado por parte daqueles que deveriam honrar esse nome. Em primeiro lugar, os sacerdotes e logo em seguida o povo. E essa queixa de Deus era porque ele não estava recebendo a glória que lhe é devida. Os sacerdotes responsáveis pelo culto estavam profanando, recebendo do povo ofertas inválidas e impuras, declaradamente rejeitada por Deus na sua santa lei. Na Bíblia de Genebra, na página 150, quem tem, ela tem um quadro ilustrativo dos tipos de sacrifícios que a gente tinha no Antigo Testamento, como eles deveriam ser feitos, como Deus determinou que eles deveriam ser feitos. Os sacerdotes, porém, eles não seguem o padrão que Deus determinou. E de forma muito cínica, eles, como se eles não soubessem do que era para fazer, eles perguntam a Deus em que nós estamos sendo negligentes. Quantos de nós, quando somos cobrados por nossas lideranças para fazer um trabalho melhor na casa de Deus, devido à nossa negligência, muitas vezes a gente também não age assim. Chegamos para o nosso líder, nosso maestro, nosso líder do louvor, nosso pastor. Em que eu estou fazendo meu trabalho negligente? A gente chega atrasado, a gente não participa dos ensaios, não prepara a aula de EBD. Mas quando somos cobrados, em que eu estou sendo negligente do meu trabalho? Eles estavam prestando um culto a Deus que não estava de acordo com o que Deus determinou. Estavam também ainda demonstrando uma atitude de tédio no culto. A mesa do Senhor é desprezível. Que canseira vir para a igreja. Que negócio ruim. Celebrar a troca dos pães no dia de sábado. Por isso, Deus rejeitou o culto deles. Deus dá prova que eles estavam rejeitando o culto no versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Entendendo a resposta de Deus aos sacerdotes, a gente consegue compreender melhor se a gente voltar um pouco no Antigo Testamento. Entender que o culto a Deus era em grande parte composto pelos diversos tipos de ofertas trazidas pelos israelitas. Havia oferta queimada de animais, havia oferta de manjares feita com grãos, flor de farinha, incenso, que serviam para expiação do pecado, comunhão e consagração do povo. E para quem não podia oferecer um animal de grande porte, tinha a prescrição de trazer uma determinada ave. Deus determinou tudo como deveria acontecer no culto. Ele rejeita tudo que ele não prescreveu.
Havia toda uma legislação minuciosa que Deus determinara por meio de Moisés em relação ao culto. Ele queria ser adorado da maneira que ele mesmo determinou que devesse ser adorado. E o objetivo dessas leis e sacrifícios era para preparar Israel para a vinda do Cordeiro de Deus, que vinha ser sacrificado por Deus pela salvação dos seus escolhidos. Os levitas eram pastores de tempo integral, tanto que o salário deles vinha do dízimo do povo. E a tarefa deles era, como conhecedores da lei, quando recebessem a oferta do povo, examiná-las e rejeitá-las, caso ela tivesse em inconformidade com o que o Senhor determinou. E deveria também oferecê-las, caso elas estivessem de conformidade com a lei. Eles não deveriam mudar absolutamente nenhum detalhe do que Deus revelou acerca do seu culto. Enquanto eles respondem cinicamente, eles estão mostrando que sabiam que estavam profanando o culto, sabiam que estavam pecando, pois eles tinham a clara ideia de suas atribuições. Eles sabiam que, como ministros de Deus, o culto precisava ser feito como Deus prescreveu, e eles eram os responsáveis por aquilo acontecer. Em Deuteronômio 15, 21, nós lemos: porém, havendo nele algum defeito, se for coxo, cego ou tiver qualquer defeito, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Eles sabiam disso, mas ainda assim sacrificavam o cego, o doente, o coxo. Os sacerdotes estavam cientes do que estavam fazendo de errado. E o Senhor faz um desafio para eles, que eles levassem esses animais para o governador local. Leva para ele. Vê se ele vai querer. Se ele vai aceitar a sua pessoa. Se você chegar para o governador com uma ovelha de um olho só, de 3 patas, doente, leva para ele. Para ver se ele vai te aceitar vocês. E aí vemos o Senhor depois lançando um outro desafio para os sacerdotes: suplicai o favor de Deus para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Malaquias, representando o Senhor, fala isso para eles. É como se estivesse dizendo para ele: faça um teste para ver se eu me agrado de vocês. Tragam para mim o que é de segunda mão, para ver se eu vou receber o culto de vocês, para ver se eu vou abençoar a vida de vocês. Ofereçam a mim um culto de qualquer jeito, para ver se eu vou abençoar a vida de vocês. O Senhor estava desafiando o seu povo. Esse desafio ainda é válido para os nossos dias. Como tem sido o nosso culto a Deus? Estamos servindo ao Senhor em obediência às suas escrituras? Ou eu vou para a igreja dizendo: é um enfado ir para o culto. É um enfado servir na diaconia. É um enfado servir no presbiterato. É um enfado cantar no coral. Como nós temos nos apresentado diante de Deus? Quando eles fizeram essa forma de culto, quando eles se apresentaram dessa forma, o Senhor os rejeita. E no versículo 10 o Senhor diz: tomara que houvesse um de vocês, um caba macho, crente de verdade, que fosse lá e passasse um cadeado na porta do templo, para que vocês não me acendessem esse fogo estranho, em vão, debalde. Eu não tenho prazer em vós. Não adianta cultuar de qualquer jeito. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dá um sonoro não para quando o culto é feito de qualquer maneira. O Senhor quer que o adoremos de todo o coração, espírito e verdade, e não como enfado e canseira. Esse é o propósito da libertação, para que sirvamos a Deus. Deixa o meu povo ir para que me sirva. O fogo do altar era onde eram queimadas as ofertas dos animais, e Deus fala que aquele fogo estava sendo aceso em vão, porque Deus não estava recebendo. Quando o povo trazia animais defeituosos para oferecer, isso mostra o quanto Deus zela pelo seu culto, o quanto ele leva a sério o culto. O quanto Deus cobra de nós uma postura verdadeiramente de obediência à sua palavra. De estarmos aqui de coração alegre,
felizes por termos sido libertos do nosso pecado para poder adorar. Isso é um ato de graça unilateral de Deus para conosco. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Foi Ele que nos escolheu a nós. E nos designou para ir e dar frutos, para servi-lo. E não para ficar ociosos ou oferecendo um culto de qualquer jeito a Ele. É espantoso, meus irmãos, mas o Senhor não queria um culto pela metade ou mal feito. Ele queria um culto como Ele mesmo determinou, com inteireza de coração e obediência. Ele não quer um culto feito por mãos de homens, Ele quer um culto feito pelas mãos dEle, determinado por Ele. Com isso o povo ganhou a rejeição de Deus. Eu não tenho prazer em vós. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua rejeitando cultos que Ele não prescreveu. Ele continua dizendo para nós, quando vamos para a igreja com preguiça, com o coração entristecido: fique em casa, fecha a igreja, eu não tenho prazer em vós. Não me acenda fogo debalde, não. Não venha cantar só mexendo a boca, não. Tapeando com a pasta na mão, só balbuciando. Não, cante, meu irmão. Louve a Deus, você é membro do coral. Prega a palavra, se você é do ministério da palavra. Visite com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. E não considerando que aquilo é enfado e canseira, para que não recebamos a rejeição do Senhor. Mesmo que o povo de Israel estava passando por um recomeço econômico e social, as coisas estavam muito difíceis. O povo, quando olhava para suas poucas ovelhas bonitas e gordas, saudáveis e sem defeitos, eles talvez pensassem: vou oferecer a Deus o que eu tenho de melhor. Não seria melhor eu pegar aquela oferta ali, mais ou menos, aquela ovelhinha manca, cega, e oferecer a Deus? A resposta de Deus é um sonoro não. O povo deve levar ao altar o que tem de melhor a Deus. Devemos chegar aqui com o que temos de melhor para apresentar a Deus. O nosso tempo, o trabalho das nossas mãos, a nossa dedicação. Isso é o que faz a gente participar verdadeiramente do culto a Deus. E quando falamos de culto, olhamos para a igreja evangélica brasileira, vemos uma pluralidade enorme na forma de se realizar um culto. Não é difícil encontrarmos igrejas que, procurando resultados financeiros, resultados satisfatórios, ou até mesmo em relação a números, inserem no culto elementos não prescritos por Deus. Elementos como danças proféticas, grupo de gesto, maracatu, roda punk para jovens, entre outras aberrações, como culto do beijo, culto pet. Essas coisas são facilmente encontradas na igreja brasileira. E não vemos o Senhor prescrever essas coisas. Quando se fala em um culto que agrade a Deus, os adeptos desses cultos modernos começam a dizer: essa igreja engessa o agir do Espírito Santo. Não sabendo eles que o Espírito Santo começa a agir desde o início da semana, quando a gente começa a preparar o culto, quando estamos orando pela liturgia, para a separação dos textos, dos hinos. Dizem outros que a igreja precisa se modernizar para alcançar as gerações atuais, que a igreja precisa se contextualizar com a comunidade que está inserida para poder crescer, colocando funk, se ela está numa comunidade no Rio de Janeiro, colocando frevo, se ela está inserida numa comunidade em Olinda, em Bom Sucesso. Um carnaval é muito grande, o pessoal sempre pergunta, quando a gente está evangelizando, se vai precisar deixar de ir para o carnaval. E aí, forró, se for uma comunidade no interior do Nordeste, por aí vai, meus irmãos. As pessoas querem resultados humanos, querem ajudar a Deus, querem colocar sua mão naquilo que Deus já fez como perfeito. Precisamos estar nos lembrando que precisamos adorar o Senhor como Ele nos orienta que devemos adorá-lo, sem olhar para as circunstâncias que nos rodeiam, sem olhar para os nossos interesses pessoais. Devemos gozar da liberdade que Cristo comprou na cruz
e aproveitar que fomos libertos por Cristo para servi-lo fielmente. E essas verdades estão intimamente relacionadas com o culto, pois o que Deus espera no culto não é pessoas relaxadas, mal intencionadas, ou que questione a Ele a respeito da forma de culto, ou como era feito pelos israelitas na época de Malaquias, ou nos dias de hoje no culto cristão. Quando passamos por momentos difíceis em nossa vida, isso não deve ser motivo para negligenciarmos o culto a Deus. Pelo contrário, isso deve servir de combustível para buscarmos ainda mais o Senhor, com transparência, com dedicação, confessando e abandonando as nossas práticas pecaminosas que nos afastam de Deus. O Senhor nos ama, por isso Ele nos libertou. Toda libertação tem o propósito de adoração. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Devemos procurar entender que o amor do Senhor para conosco não é medido pelas coisas transitórias da vida. O amor de nossa parte para com Deus também não deve ser medido pelas circunstâncias que nós estamos passando. Mas em todo momento devemos amar ao Senhor acima de tudo. Recentemente a pandemia revelou o que já estava oculto em muitos corações, que foi o desejo de não mais vir à igreja. Vemos isso acontecer completamente revelado quando o culto foi liberado novamente e as pessoas não voltam mais. Preferem ficar em casa, fora da comunhão do corpo de Cristo. As pessoas iam trabalhar normalmente, ao mercado, à feira, mas não iam à igreja com a desculpa que poderiam pegar Covid. Como se o vírus só estivesse na igreja. Eu só pego Covid na igreja. No ônibus lotado que eu vou trabalhar não tem Covid. No meu trabalho, com meus colegas de trabalho, não tem Covid. Mas se eu for para a igreja, eu vou pegar Covid, então eu tenho que ficar em casa. Quando não é Covid, basta qualquer desentendimento familiar para deixar de cultuar o Deus vivo. E até mesmo aqueles que têm colocado coisas seculares acima das coisas de Deus, deixando de cultuá-lo por questões minúsculas, alegando, não vou para a igreja porque eu não dei escova no meu cabelo, não tenho roupa para ir para a igreja, meu namorado não vai comigo, meu grupo não vai se apresentar, hoje eu vou pedalar e não vai dar tempo. Hoje eu vou caminhar, vou dar uma corrida, eu vou ficar cansado, vou para o aniversário do meu primo. E assim vivem suas vidas desorganizadas e roubam o tempo do dia do Senhor para eles, esquecendo-se que Deus é Deus zeloso. Ele disse: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 6 dias você se organiza para pedalar, para ir para shopping, para trabalhar, para fazer feira. Mas o dia do Senhor, o 7º dia, o sábado do Senhor, teu Deus. Se Ele é o seu Deus, obedeça. Se Ele é o seu Deus, aproveite os seus 6 dias para fazer toda a tua obra. E deixe reservado para Ele o dia de oração. Obedeça ao Senhor, oferecendo o que você tem de melhor. O melhor de suas mãos, do seu tempo, do seu vigor, da sua vida. Sirva ao Senhor com fidelidade para que você veja a grandeza do Senhor em todas as áreas de sua vida. Porque o Senhor, Ele não se deixa escarnecer. Nós vemos a cobrança do Senhor para com os sacerdotes por não darem a devida devoção, respeito e honra a Deus. E muitas vezes a igreja de Cristo tem se comportado com uma atitude semelhante, envergonhando o evangelho de Cristo e respondendo a Ele que está fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. A igreja vai triunfar. Vai, mas não é com as obras relaxadas que muitos fazem. Temos que zelar pelo nome do Senhor, sabendo respeitar o seu culto, cultuando da maneira que Ele determinou na Sagrada Escritura, pois não adianta mentir para o Senhor. Temos um Deus no céu que tudo vê, que conhece todas as coisas. Enquanto os sacerdotes tentavam dissimular sua negligência com cinismo, o Senhor provou que eles estavam errados e rejeitou o culto deles. Ainda disse mais, que não tinha prazer na vida deles.
Libertos para servir com fidelidade. Uma vez libertos, como servir com fidelidade? Servindo com obediência às Escrituras. E por último, meus irmãos, honrando ao Senhor com a verdadeira adoração. Versículos 11 ao 14. No 11 encontramos a promessa de um culto aceitável ao seu nome santo, quando o Senhor diz: mas desde o sol nascente até o poente, é grande o meu nome entre os gentios na terra. O Senhor afirma que haverá um dia em que o culto será restaurado de acordo com a sua vontade. Não naqueles dias, mas no dia que o Senhor voltar para reunir o seu povo e receber uma adoração inteiramente verdadeira. É o Senhor falando que não se agradava daquele culto prestado por eles, mas que um dia receberia a adoração verdadeira. Consequentemente, esse verso aponta para o dia que Cristo voltará ao seu povo, formado por todas as pessoas, raças, tribos e nações. E enquanto isso, o povo começa de novo a dizer: em que nós temos te profanado. Esse era o nível do povo que estava cultuando a Deus naquele momento. O povo foi liberto mais uma vez. Tinha acabado de voltar de mais um cativeiro. Estavam libertos para servir a Deus, mas não serviam de forma corretamente. E aí nós vemos que isso não ocorria apenas naquela época. Ainda hoje, alguns ministros de Deus e seu povo estão enfadados em prestar a Deus o culto verdadeiro. Não suportam mais a exposição das Escrituras, mas preferem uma palavra motivacional para enfrentar a semana, ao invés de desejar ouvir, como disse o apóstolo Paulo, todo o desígnio de Deus. Estão enfadados de ouvir a voz de Deus, enfadados de cantar louvores, enfadados de orar, de honrar a Deus, mas nas suas orações não faltam: Senhor, eu preciso, Senhor, me dê essa bênção, Senhor, me dê mais essa chance, Senhor, aquele concurso eu preciso passar. Querem apenas as bênçãos de Deus, mas não querem obedecer e honrar o Deus da bênção. Querem tudo de Deus, mas não querem a Deus. Vemos na igreja uma tentativa de se reduzir o momento de culto, retirando elementos prescritos, preocupados com 15 minutos a mais, 15 minutos a menos, na presença de Deus, no dia que é inteiramente reservado para o culto. E eu vou contar 15 minutos a mais, 15 minutos a menos, tem que acabar aqui. E por fim, meus irmãos, Deus amaldiçoa o enganador. Aquele que pretende prestar culto a Deus, prometendo algo, mas não faz como se deve fazer. No último versículo ele diz: pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor que tem mácula. Porque sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre os gentios. Nessa última parte, Deus amaldiçoa esse adorador que tenta enganá-lo, que tenta fazer um culto escondendo-se de Deus, oferecendo a Ele um culto que Ele não quer. Deus amaldiçoa aquele que, tendo condições de dar o melhor, não dá o melhor para Deus, o melhor do seu tempo, dos seus dons. E esse princípio permanece até os dias de hoje, pois Deus continua requerendo o melhor de nós. Não adianta o homem querer oferecer ao Senhor um culto mal feito, pois Deus não vai receber. Fomos libertos para adorar o Senhor com fidelidade. E essa adoração, repito, precisa estar em conformidade com o que o Senhor prescreveu. O Senhor zela pelo seu culto e não permitirá que o seu culto seja profanado. Somos convidados a buscar conhecer a vontade do Senhor, a fim de honrá-lo, prestando a Ele um culto que Ele ordenou, para nos aproximarmos mais daquilo que Ele prescreveu e não ceder às pressões por parte daqueles que querem diminuir o tempo de adoração, de exposição bíblica, de estar na presença de Deus. O Senhor está determinado a receber única e exclusivamente um culto determinado por Ele e rejeitar os demais. Não adianta, por melhor que seja a intenção dos nossos corações, queremos inventar uma maneira de cultuar a Deus, se essa intenção não estiver de acordo com a vontade de Deus. Para terminar, Êxodo 20 e 25. Depois de dar a lei a Moisés, o Senhor diz:
Se me levantardes um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manjares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Mas por que as pedras tinham que ser brutas? Porque as pedras não poderiam ser lavradas, não podiam ser lapidadas, boleadas, polidas. Deus queria um altar, pegasse a pedra e colocasse lá e pronto. Não queria trabalhada. Porque só serviriam pedras brutas no seu mais primordial estado, natural, ásperas, opacas, informes, imperfeitas. Porque assim Deus determinou. Deus mostrou que para se apresentar um culto da forma que ele prescreveu, não é necessário intervenção humana. Não é necessário o meu jeitinho, o seu jeitinho para adorar a Deus. Ele disse, eu quero desse jeito aqui. A pedra é bruta. As suas mãos manchadas de pecado, as minhas mãos manchadas de pecado, não vão melhorar o culto a Deus. Tem que ser da forma que ele prescreveu. Estaremos debaixo de maldição, se conhecendo a vontade de Deus, insistirmos em contrariá-la. No texto em evidência, vemos a ira de Deus para com aqueles que voluntariamente profanaram o culto e mentem, prometendo dar o seu melhor e apresentam a Deus aquilo que Deus rejeita, apresentam no culto coisas imundas. O Senhor zela pelo seu culto e promete restaurar em Cristo a verdadeira adoração. Que nós possamos, meus irmãos, apoiar a nossa liderança em ela manter um culto fiel. Que possamos ajudar os nossos pastores, que está sobre ele a prerrogativa da liturgia, de dizer, pastor, permaneça firme. Pastor Danilo, permaneça firme. Pastor João Roberto, permaneça firme. Não ceda às pressões de oferecer a Deus um culto de invenções de A ou de B. Que aproveitemos a nossa libertação do pecado para servir ao Senhor fielmente. E que uma vez libertos por Cristo, possamos honrar o seu santo nome e obedecê-lo como Deus santo, zeloso e Senhor de nossas vidas, servindo a Ele através de um culto fiel. Que o culto seja para nós um momento de grande reverência, honra a Cristo, alegria e congraçamento na presença dEle. Que a mensagem de hoje, meus irmãos, nos ajude a repensar como nós estamos prestando o nosso serviço ao Senhor e que ela nos conduza a uma melhoria contínua. Que ao sairmos de casa, saiamos convictos que vamos entrar na presença do Deus Santo. Que a mensagem de hoje nos alerte e nos ensine que adoramos a um Deus santo e zeloso e por isso precisamos adorá-lo com espírito reverente, com temor e alegria. E que esse Deus santo e zeloso tenha piedade de nós, pecadores. Vamos orar. Bondoso Senhor, que a Tua palavra rasgue os nossos corações, confrontando o Senhor